Boa noite a todos. Hoje, dia 1º de 11 de 2024, vamos iniciar a nossa aula de número 4. Vamos continuar falando sobre os indicadores de RH. Já entramos no ano de novembro. Meu Deus, o tempo passa rápido demais. Novembro, gente. 1º de novembro, meu Jesus. Às vezes a gente fica assim pensando, meu Deus do céu, quantas coisas, né? Quantos compromissos a gente acaba fazendo e a gente fica correndo atrás de cumprir com esses compromissos e a gente parece que não percebe o tempo passar. E eis que vão surgindo os cabelos brancos, as barbas brancas. E junto com eles a experiência também, as vitórias, conquistas. Temos que falar das coisas boas, né, gente? Não só das coisas ruins. Vou compartilhar a minha tela aqui para a gente poder dar início à nossa aula. Bom, hoje nós vamos falar de um indicador também muito importante para a empresa, né? A gente vai falar de investimento e investimento em treinamento. É muito importante essa parte, né, do investimento em treinamento, porque primeiro a gente vai identificar se há necessidade. E sempre há, tá? Sempre há necessidade de treinamento, sempre há necessidade de fazer reciclagem. A gente não consegue manter um ritmo, né, constante, mesmo a gente executando a nossa função todos os dias. Então a gente precisa passar por treinamentos, né? A gente precisa receber uma injeção de ânimo. Então, investimento em treinamento é muito importante. O investimento em treinamento também é um indicador de RH muito avaliado pelas empresas, que ajuda no direcionamento de recursos de forma inteligente, potencializando o desenvolvimento individual e coletivo dos profissionais. Hoje em dia o salário não é mais um único fator de motivação e retenção dos bons profissionais. E um programa de benefícios eficaz, com plano de carreira, captação, dentre outros atributos, é muito importante para a atração de talentos. Pensando nisso, não basta apenas investir em treinamentos. É importante entender se eles são eficientes e se os profissionais realmente se interessam por essas ações. Treinamento é importante? Sim, muito importante. É muito importante. Agora eu tenho que entender uma coisa. O que é que eu estou passando para os meus colaboradores dentro de um treinamento? Quais são as pessoas que estão ministrando esses treinamentos? Esses treinamentos são importantes? Sim, já disse que sim. Agora, os colaboradores, quando participam do treinamento, no final do treinamento, eles dão um feedback se gostaram ou não. Se foi bom, ruim, se foi eficiente, ineficiente. E a gente tem, né, os dados, a gente tem ali esse indicador, porque ele vai me dizer se está valendo a pena eu fazer investimento ou não, né, naquele segmento ou naquela linha de pensamento.
É lógico que o treinamento sempre vai valer a pena. Agora, eu tenho que identificar se naquela linha de pensamento que eu estou conduzindo os treinamentos está sendo eficiente. Ou será que eu terei que mudar a minha metodologia? Eu terei que mudar a minha forma de ministrar o conteúdo para que as pessoas possam absorver melhor o treinamento. Então, há necessidade de saber se o treinamento está sendo eficiente. E aí a gente tem, né, esse indicador que vai nos trazer resultados positivos ou negativos e com esses resultados é que nós vamos criar plano de ação para melhorar, para mudar a forma, para mudar a metodologia, para que a gente possa aí atingir os objetivos que nós queremos, certo? Então é muito bom, é um indicador também bacana e a gente precisa estar ligado nele. Professor, Sim? a Valéria está pedindo para o senhor aceitar ela na sala. A Valéria. Muito obrigado, Cristina. De nada. Agora vai dar certo. Pronto. Boa noite, Valéria. Seja bem-vinda. Boa noite. Aí quando a gente fala, né, investimento e treinamento, temos que investir? Sim. De que forma estamos investindo? Podemos mudar? Podemos melhorar? O investimento que fizemos foi pouco? Foi muito? Né? Investimos o suficiente? Atingimos os resultados esperados? E aí a gente vem para o ROI, em treinamentos, que seria o quê? O retorno sobre o investimento. Agora, se eu fiz um investimento, agora eu quero ter um retorno. Porque eu tenho que ter retorno, a empresa precisa ter retorno. Qual que é o retorno do investimento em treinamento? Profissionais qualificados, profissionais alegres, profissionais felizes, profissionais bem articulados, profissionais que vão trabalhar com mais afinco e mais dedicação para que a empresa tenha resultados melhores. Então, quando eu falo que eu preciso ter um retorno sobre o investimento, é exatamente nesse sentido. Eu ter uma equipe mais motivada, é eu ter uma equipe mais alegre, é eu ter uma equipe mais articulada, e isso faz com que a empresa tenha retornos financeiros, né? Retornos sobre investimentos que ela está fazendo. Não adianta nada eu fazer tipo 100 mil reais de investimento em treinamentos e a minha equipe continuar desmotivada da mesma forma. E a minha equipe continuar com a produção baixa da mesma forma. Nada adiantou. Eu joguei os meus 100 mil reais no lixo. E aí eu tenho que saber se por que não foi eficiente ou se foi eficiente. De repente, a minha equipe passa pelo treinamento e a minha equipe retorna motivada, a minha equipe retorna com as energias recarregadas e agora eles vão trabalhar e vão produzir e a empresa vai ter um retorno mais satisfatório. Então são índices, né, que são indicadores que nós temos que estar atentos, que nós temos que estar observando. Toda vez que a empresa vai fazer um investimento sobre treinamentos, melhorias para os colaboradores, né, para retenção de talentos, porque quando a gente pensa no investimento em treinamento, a gente já pensa em retenção de talentos. A gente já pensa em qualificar melhor os nossos profissionais para que a gente possa conseguir segurá-los por um tempo mais dentro da nossa empresa. Então, tudo isso está envolvido nesse processo e a gente precisa verificar e estar atento se isso está trazendo um resultado satisfatório, se eu estou conseguindo ter os meus talentos, né, se esses benefícios estão sendo bons ou não. Nós temos treinamentos, né, todo mês nós temos treinamentos no nosso Cotec local, isso falando da empresa que eu trabalho.
E uma vez a cada 6 meses a gente tem um treinamento regional. E aí a gente vai para um determinado lugar. Nesse lugar ele é escolhido aí pela fundação, ele é escolhido pela Fundação RTVE, que está ali, que é a parte financeira, né, da UFG. Então eles escolhem um local, geralmente um local muito bacana, né? No último a gente ficou em um resort lá em Anápolis. Então assim, um resort não, um hotel fazenda. Muito bom, muito legal. Nós ficamos 3 dias nesse hotel fazenda, muito bem organizado, né? A gente teve gincana, a gente teve treinamento, a gente teve palestra e foi satisfatório. E assim, a empresa, ela bancou toda essa despesa, então a gente não teve despesa com nada. Então a gente foi para lá, a gente comeu, a gente dormiu, a gente participou do treinamento, a gente recarregou a bateria, né, um local bonito, com piscina, sauna, enfim, campo de futebol, e locais ali agradáveis para a gente passar ali um final de tarde, né? Conversar, conhecer novas pessoas. Então foi muito bom, tá? Então foi muito legal. E a empresa ela faz esse investimento a cada 6 meses, né? E geralmente é muito bom, gente. A gente teve também em Goiânia, a gente teve em Santa Helena esse movimento e sempre foi um movimento bacana. São investimentos. Depois que a gente retorna, a gente começa a trabalhar com mais afinco, a gente começa a implementar muitas das coisas que nós aprendemos lá, nós começamos a usar as metodologias que nos foi passado. Então, assim, há uma produtividade melhor com relação aos colaboradores. Tá? Dá resultado. E a empresa precisa investir nos colaboradores para ela poder ter o retorno lá na frente. Agora, às vezes não adianta fazer o investimento de forma errada. Aí eu faço o investimento em treinamento. Aí eu contrato uma pessoa para fazer o treinamento e a pessoa não sabe conduzir o povo, conduzir os colaboradores para que eles entrem num processo de aprendizagem dentro do treinamento. Então fica todo mundo voando, todo mundo boiando, todo mundo se perguntando o que está fazendo naquele lugar. Eu não sei se vocês já participaram de treinamento dessa forma, né? Onde você vai para o treinamento e você fica assim, o que eu estou fazendo aqui? Que é a hora do almoço? Né? Será que vai ter café da manhã? Que hora que é o lanche da tarde? Ah, vou dar uma volta lá fora. O treinamento é ineficiente. Né? Eu já participei de treinamento assim, eu participei de um treinamento de uma outra empresa que eu trabalhava em Anápolis. E o treinamento foi tão ruim, mas tão ruim, que eu ficava me perguntando que hora que vai acabar, né? O que eu vim fazer aqui? Isso aqui não, será que vai ter lanche, né? Eu louco para chegar a hora do almoço. Então assim, não foi eficiente, porque a pessoa que estava conduzindo o treinamento, ele não conseguiu atrair a atenção das pessoas, até porque a forma como ele conduziu o treinamento foi ineficiente. E vocês já participaram de treinamento assim também? Né? Que você ficou entediado, né? Se perguntando que hora que ia acabar? Eu acredito que sim, se vocês quiserem compartilhar aí com a gente, né, algum treinamento, não precisa citar nome de empresa, pessoas, não, só, né, citar o que você passou e como foi sua experiência. Calma, gente, fala um de cada vez, senão a gente não consegue entender. Professor, os treinamentos, todos que eu participei, foi o contrário, todos eu saí muito gratificante lá. Foi bem legal, foi como se diz, aquela coisa que do começo ao fim você nem via a hora passar, quando já está acabando, nossa, tanto que foi o treinamento era bom, sabe? A gente sente saudade desses treinamentos assim. Muito bom, isso é maravilhoso, né? Parabéns às pessoas aí que fizeram os treinamentos com vocês. Muito bom mesmo. Alguém mais quer compartilhar experiências?
Professor, Sim. na época que eu trabalhava no Hospital Municipal aqui de Santa Helena. Eu fiquei nesse hospital durante 7 anos, quase 7 anos e meio. E assim, eu passei por alguns treinamentos na época e que assim não foram nada bons. Assim, foi bem a equipe, o pessoal que era responsável, foi muito complicado. A equipe também, a minha equipe, assim, que a gente trabalhava junto, a turma era complicada. Aí o pessoal que era responsável por organizar era muito desorganizado, ninguém prestava atenção em nada. Foi muito ruim os treinamentos. Talvez um apenas foi até bom, que foi do atendimento ao público, que foi bem interessante, que aí nós fomos assim meio que obrigados a participar também, mas foi bom, foi muito bom. Esse até que foi bom, agora o restante foi muito ruim. Era gente que saía para comprar lanche, que ficava comendo lá no meio do salão, e eu falei, Jesus amado, o que é isso? E era a diretora chamando atenção, como se a gente fosse tudo criança. Foi terrível. E depois ficou só a zoação, porque assim, virava isso quando a gente começava a lembrar. Mas não deixou de ser uma experiência. Ruim, mas foi. Não é fácil não, gente. E aí assim, a gente fica pensando assim, será quanto foi investido para ter um treinamento ruim, né? Aí, sei, a prefeitura, o estado investiu nesse treinamento para ter um treinamento ruim. E aí não há satisfação, né? E às vezes o retorno disso lá na frente é insignificante. Por quê? Não houve um planejamento. Verdade. Todo treinamento precisa ter um bom planejamento. As pessoas que vão conduzir, se vocês um dia forem conduzir um treinamento, pelo amor de Deus, planejamento. Planeje o treinamento, articule, organiza para que cada fala seja ali determinado um tempo para aquela fala, um tempo para a próxima fala, um tempo para cada tema que será explicado e determine tempo para tudo, gente. Aí se a pessoa, né, o palestrante, achar que o tempo está pouco, dê a ele um pouco mais de tempo, mas dentro de um cronograma. Olha, fulano, Maria, imagino que a Maria é a psicóloga que vai ministrar uma parte do treinamento. Então, eu vou entrar em contato com a Maria. Maria, quanto tempo você precisa? Eu tenho 1 hora para você, é o suficiente para você ministrar a sua parte e abrir ali um intervalo de 5 minutos para perguntas? Aí a Maria vai dizer, não, o conteúdo é complexo, eu preciso de 1 hora e 20 minutos. Tudo bem, Maria, eu vou te dar 1 hora, 20 minutos, mais 5 minutos para você abrir para perguntas. Beleza? Beleza, então joga isso no cronograma. E depois, quando a Maria estiver ministrando a palestra ou o treinamento, aí você vai fazer uma folha para você ficar atrás do pessoal que está recebendo o treinamento com os minutos. Tipo, restam 10 minutos e a Maria vai ver que está faltando ali apenas 10 minutos e ela precisa concluir. Faltam 5 minutos. Aí ela está vendo você lá com uma folha lá atrás do pessoal e o pessoal não está vendo, né? Faltam 5 minutos. É você fazendo a pressão na Maria para que a Maria, né, encerre ou conclua a parte do treinamento que ela está ministrando. Isso é essencial para que no final você consiga ministrar todo o treinamento, passar todo o treinamento, o pessoal não vai ficar entediado. Intervalos são importantíssimos. A gente teve 1 hora de palestra, vamos para o intervalo, gente. Ninguém suporta ficar 5 horas sentado numa cadeira escutando as pessoas falar. Isso não dá. Então a gente dá um intervalo, um café, um lanche,
faz um intervalo, uma pausa de meia hora para o pessoal interagir, conversar, trocar ideia, até mesmo daquele momento de palestra, né? Aí a gente vai trocar ideia. Nossa, eu gostei tanto dessa parte, o outro, eu também gostei dessa. E o assunto vai sendo incorporado através desse momento de pausa que a gente dá entre uma palestra e outra. Seu Divino levantou a mão, gostaria de falar, seu Divino? Esse treinamento tem que ter um pouco de brincadeira, de dinâmica, assim, não saindo do contexto do treinamento, né? Mas interagir um pouco, ter uma dinâmica, ter umas brincadeiras é bom. Agora aqueles que ficam só falando, aí não aproveita muito não. Muito bom, seu Divino. Aí faz parte da metodologia do treinamento. E é muito importante esse momento dessas dinâmicas que são feitas no meio do treinamento. Tem várias dinâmicas que a gente pode fazer. Tem a dinâmica da mesa redonda, tem dinâmicas onde a gente senta para contar um pouco da nossa história. Aí eles falam assim, conta uma parte muito feliz da sua vida e uma parte muito triste. E aí a gente senta com pessoas que a gente nunca viu. E aí a gente começa a conversar e a gente fala uma parte da nossa vida muito feliz e uma parte muito triste. E aí as pessoas começam a conhecer o nosso lado bom e o nosso lado também de fragilidade, que nós sofremos e tal. E vai criando um vínculo, porque isso mexe com o sentimento das pessoas, né? Isso faz com que as pessoas elas entrem no treinamento de cabeça. Isso é maravilhoso, esses momentos ali. Cristiane levantou a mão também. Pode falar, Cristiane. Professor, desculpa te interromper, mas é a Valéria Soares está pedindo para entrar na sala. Beleza, deixa eu ver aqui. Vamos aguardar aqui um minutinho, que aí ela aparecendo aqui, eu já aceito ela. Então, pessoal, esses momentos de treinamentos, né? Se vocês forem conduzir treinamentos, gente, pensa como seria o treinamento para você, né? Imagina você. E aí você vai fazer um cronograma desse treinamento com base em como você se sentiria dentro de um treinamento. O que seria legal para você? O que seria legal para as pessoas? A gente tem que tentar entender a nós mesmos e depois tentar entender as pessoas. Faça uma pesquisa de satisfação em treinamentos. O que foi feito que gerou um índice de satisfação alta dentro de um treinamento, um quebra-gelo. Isso é muito importante, certo? Então, a gente precisa aprender essas coisas, porque vocês estão estudando RH. Futuramente, pode ser que vocês irão ministrar palestras, pode ser que vocês irão conduzir, né, esse processo de treinamento, pode ser que vocês irão ministrar treinamentos. Então, aprenda isso. Nós somos seres humanos. Primeira coisa que a gente tem que entender, que todos nós somos seres humanos. E seres humanos são limitados, seres humanos cansam, seres humanos são enjoados, nós temos um monte de defeito, né? Mas nós também temos um monte de qualidade. E aí a gente tem que tentar equilibrar os defeitos, as qualidades e fazer com que o treinamento seja legal, certo? Treinamento tem que ser legal, treinamento tem que ter risada, treinamento tem que ter emoção, tem que ter aquele momento de quebra-gelo. Se não tiver, já era, foi embora, né? Faça piada, conta história, né? Às vezes, quando eu vou ministrar algum tipo de treinamento e aí eu estou um pouco apreensivo, né? Eu já ministrei treinamentos para professores, empresários, e aí às vezes eu estou um pouco apreensivo, né? E às vezes tem muitas pessoas com conhecimento até maior do que o meu, pessoas têm doutores, tem pessoas que são pós-graduadas, mestrado.
tem mestres, doutores, enfim, muitas pessoas com um grau de conhecimento muito alto. E às vezes eu estou um pouco apreensivo quando eu vou ministrar para essas pessoas algum tipo de treinamento. E aí o que eu faço? Eu conto uma história para quebrar gelo. E aí quando você conta, todo mundo gosta de história, gente. Quantos de vocês aqui gostam de história? Eu gosto também. Eu sou do Todo mundo tempo. gosta. Eu sou do tempo que a gente sentava no quintal de casa à noite e ia contar história. Eu me lembro do meu pai contando história, eu me lembro do meu avô contando história. E a gente sentava 20 netos ao redor do meu avô para ouvir a mesma história todo dia. E dava gargalhadas horrores, ouvindo a mesma história, todo dia. Porque a gente gosta de história, gente. Todo mundo gosta. A história, ela prende as pessoas. Quando eu falo para vocês assim, gente, vou contar uma história. Aí todo mundo chega, respira assim. Ah, o professor vai contar a história, agora eu vou prestar atenção. E aí fica todo mundo ligado ali, querendo ouvir a história. Então é muito bom. Se você quer quebrar gelo, né, você vai fazer um treinamento, você vai conduzir um treinamento e você quer quebrar gelo, conte uma história. Ah, professor, mas eu não conheço nenhuma. Sei lá, vai ler uma história lá então, lá na internet. Abre um livro, vai conhecer uma história de alguém e aí você vem e conta essa história. Ou conta de você mesmo. Né? Existe uma forma de estudar, existe uma forma de transmitir treinamentos. Agora eu não me lembro o nome técnico dessa forma ou dessa metodologia, mas ela é muito boa. Primeiro você conta a história de alguém, certo? Por exemplo, eu vou contar a história da Maria, né? A Maria começou um negócio lá muitos anos atrás, ela ganhou um ovo. Aí a Maria pegou esse ovo e colocou numa galinha para chocar. A galinha era do João, ela pediu emprestada para colocar esse ovo para chocar. E essa galinha, desse ovo nasceu uma galinha. E essa galinha começou a botar ovos e ela começou a vender os ovos, né? E ela colocou uma parte dos ovos para chocar e outra parte ela vendeu para cuidar da galinha. Essa parte que ela colocou para chocar, nasceu vários pintinhos e aí se transformaram em frangos e frangas e começou a aumentar cada vez mais a sua produção de ovos, frangos, e ela comprou um leitão, um porco pequeno. E ela colocou esse porco lá e começou a cuidar desse porco. Essa porca cresceu, essa porca ficou amorjando, essa porca pariu 20 leitões, e esses leitões cresceram, ela vendeu os leitões, comprou uma novilha, uma bezerra. E essa bezerra cresceu, pariu um bezerro e começou a aumentar, e aumentaram os porcos, aumentaram as galinhas, aumentaram as bezerras, aumentaram as vacas, e de repente ela vendeu e comprou uma fazenda. E de repente ela comprou um carro 0 quilômetro. E por aí vai, né? Contando história, né? Eu ouvi muito essa história quando eu era criança. Aí as pessoas falavam assim, eu conheci uma pessoa que enricou com o ovo. Ah, mas como assim a pessoa enricou com o ovo? Ah, ela ganhou, e aí vai contar toda a história que eu acabei de contar para vocês. E eu ficava ali, né, na expectativa, qual que seria o próximo passo. Bom, contei a história. Depois que eu contei a história, aí eu começo a falar da minha história. Bom, eu também tive uma história semelhante à da Maria. Né? Uma vez eu comprei uma novilha, coloquei ela na fazenda e foi aumentando, de repente eu vendi uma parte dessas novilhas e comprei uma casa. E aí eu fiz um outro investimento também com outra parte dessa novilha, comprei um terreno. E esse terreno foi aumentando e tal. Aí eu contei a história da Maria, me coloquei na história e agora eu vou colocar você na história. Olha, se você acreditar no seu potencial,
se você acreditar que você é capaz, assim como a Maria conseguiu, assim como eu consegui, você também vai conseguir. Entenderam como que é um planejamento, como que funciona, como que a gente consegue prender a atenção das pessoas e como que a gente consegue trazer as pessoas para dentro de uma história e fazer elas crescerem, elas aprenderem e elas prosperarem, né? Aí existem várias formas. Boa É noite, lógico. professor. Oi, boa noite, tudo bem? Vocês já conheceram algumas histórias assim também que eu contei para vocês? Eu acredito que quem tem mais de 35 anos aí já ouviu muita história, tá? Não vou nem perguntar porque é para não constranger vocês. Mas eu acredito que os que têm mais de 35 já ouviu muita história. E é muito bom, gente. História é fantástico. Eu gosto mais de história. E aí é uma forma da gente quebrar o gelo, é uma forma da gente começar uma reunião, é uma forma da gente colocar as pessoas dentro da reunião ou dentro do nosso propósito. E aí você pode contar uma história. Ah, você quer apresentar um produto, né, para uma determinada empresa. Como que você vai apresentar esse produto? Você pode contar uma história sobre o produto. Você pode colocar você na história sobre o produto. E você pode inserir as pessoas para quem você quer vender o produto também dentro da história. E aí você consegue colocar isso na cabeça da pessoa de uma forma que ela nunca mais vai esquecer. Contando história. É uma metodologia, eu gosto muito dela. Não me lembro aqui o nome técnico, mas depois eu vou trazer para vocês. Mas eu gosto muito de história. Avaliação de aprendizagem. Quando a gente fala que nós tivemos um treinamento, a gente precisa avaliar o aprendizado. Então esse é um indicador também muito importante. Vai avaliar se vocês aprenderam ou não. Se eu falar para vocês como que a Maria enricou, vocês sabem me dizer como que a Maria enricou? Como que começou a fortuna da Maria? Com ovo. Com o ovo? Opa! Eba, a Flávia lembrou. Depois do ovo, o que veio? Outra pessoa, a Flávia não vale. Depois que os ovos, A galinha. a galinha. Foi? Depois da galinha, veio o ovo, veio a galinha e depois da galinha veio os porcos e depois dos porcos a bezerra e aí veio a fazenda. Então assim, vocês estão aprendendo, vocês estão memorizando e vocês não vão esquecer. Acredito eu que muitos de vocês vão contar essa história para os seus filhos e para os seus netos, para incentivá-los a ter esperança, para incentivá-los a acreditar nos seus sonhos, para incentivá-los que vale a pena acreditar, que vale a pena esperar, porque isso é um processo longo, isso não vai acontecer. Imagina até uma galinha, ela vai gastar 22 dias esse ovo para chocar, né? Depois essa galinha vai gastar mais ou menos uns 6 meses para ela começar a botar, né? Isso lá na fazenda, estou falando dessas de cidade, uns 6 meses para ela começar a botar. Aí ela vai aumentar a produção, imagina mais uns 2 anos ali aumentando a produção até comprar, né, o leitão, ou a porca, né, a porquinha. Essa porquinha vai demorar mais uns 60 dias, de 60 a 90 dias para pegar a cria. Depois mais 90 dias para parir. Depois os leitões vão crescer. É mais 1 ano ou 2 aumentando a produção, para depois chegar na bezerra. Aí a bezerra cresce, 2 anos, aí ela vai parir. E aí o bezerro da bezerra vai levar mais uns 2 anos para parir também. Então é um processo longo. Um processo desse levaria mais ou menos uns 25 a 30 anos para ela conseguir comprar a fazenda. E aí, tá disposto?
É bem longo, né? Só que vai passar. Se você entrar no processo, daqui 30 anos você vai ter a fazenda. Se você não entrar no processo, daqui 30 anos o tempo passou do mesmo jeito e você não vai ter a fazenda. Essa que é né, a parte mais fantástica da história. É porque, queira você ou não, isso vai acontecer. Queira você ou não, o tempo vai passar. Independente de você querer ou não. Entendeu? O tempo vai passar. Agora, se você aceitar o projeto, aceitar a proposta e fazer o que tem que ser feito, daqui 30 anos você vai ter um resultado. Se você não fizer, daqui 30 anos você vai olhar para trás e vai lamentar. E vai dizer assim, por que que eu não fiz aquilo? Eu tenho certeza que se eu... eu tenho certeza que se eu perguntar para vocês aqui, né, quantos de vocês deixaram de fazer alguma coisa há anos atrás e hoje lamenta porque não fez? É verdade. Vixe, Eu já fiquei muita gente. Professor, quando você fala em a questão do tempo, né? A pessoa que inicia um projeto, né? E dentro daquele projeto ele segue firme, né? Aí você falou que quem começa, né, um plano na sua vida e a construir pode durar 30 anos, que assim, a previsão é estipulada assim, né, por alta, 30 anos, ele vai conseguir 30, 40 anos. Mas existe pessoas que o processo é tão rápido que ele enrica rapidão, né? 2, 3 anos, assim, já começa a prosperar muito rápido. Então, assim, a gente tem que iniciar, né? E acreditar Exatamente. que vai dar tudo certo. Aí vai depender do tamanho da sua criatividade, do tamanho do seu envolvimento com o projeto, vai depender muito de você. Se você acredita no seu projeto de forma assim extraordinária, esse seu projeto que poderia levar 10 anos, talvez leva 2 ou 3 você já consegue. Entenderam? Então assim, depende muito de você acreditar. A gente precisa acreditar. Porque se a gente não acreditar, a gente vai quebrar o ovo e vai comer ele. Vai fazer uma gemada, né? Vai comer o ovo. É uma delícia. Então a gente vai acabar com o projeto ali mesmo no início. Cara, isso vai dar trabalho demais. Vai dar pior de galinha. Esse ovo pode não chocar. É tanta questão para a gente não iniciar o projeto que a gente desiste. Quantas pessoas desistiram de um projeto antes mesmo de iniciar? Agora, uma coisa um conselho que eu dou para vocês: se você tem um projeto, guarde ele para você. Tem projetos que eu tenho que nem a minha esposa sabe, mas eu tenho. E eu vou colocando aquilo em execução, eu vou executando. De repente eu chego e falo assim, olha aqui, ó, esse aqui é um projeto que eu venho trabalhando há 3 anos. Tá aqui o resultado, é seu. Então eu entrego para ela, porque tudo que eu faço é pensando nela. Só que tem coisas que você não pode compartilhar com ninguém, porque às vezes até o seu cônjuge vai fazer você desistir. Então, tem projetos que é seu. Trabalhe nele, desenvolva ele, ninguém precisa saber disso. De repente, quando as pessoas souberem, você já vai estar com tudo concluído. E aí você vai contar o seu testemunho, né? Olha, eu fiz isso e eu fui honrado. Eu consegui conquistar a minha vitória. Certo? Elielma levantou a mão, pode falar? Professor, comigo foi assim, né? Eu estava com um projeto quando eu vim para Santa Helena, morava em Alagoas, tinha acabado de fazer 18 anos, meu primeiro emprego. Aí eu falei assim, eu quero comprar uma casa. E na época eu ganhava R$ 788. E aí eu falei, meu Deus, mas é tão pouco, mas eu vou conseguir. E aí, professor, fui
de R$ 50, de R$ 5, de R$ 20. Aí apareceu uma oportunidade depois de 8 anos. E aí essa oportunidade apareceu e eu nesse projeto, sem contar para ninguém. Aí apareceu essa oportunidade, eu consegui ganhando um salário mínimo, viu? Eu consegui dar entrada na minha casa, comprei a minha casa e hoje muitas pessoas me perguntam, Elielma, como você conseguiu? Aí eu falei assim, primeiro é Deus, né? A fé que você tem e você vai além. E segundo, você tem que arriscar, porque a vida é assim. O não eu já tenho, né? Eu estou indo atrás do sim. E hoje, assim, graças a Deus, eu vim de Alagoas sem nada, professor, só com a mala. E hoje eu tenho a minha casa, eu tenho a minha filha, né? Eu tenho a minha família, graças a Deus, um serviço. E eu falo assim, que um salário foi um salário tão abençoado hoje que Deus só multiplica. Parabéns, eu fiquei até arrepiado aqui agora. Porque você é o testemunho né, de tudo que eu tô pregando aqui hoje. Então, tudo que eu tô falando para vocês, a Elielma veio aqui e mostrou na prática. Olha, é assim mesmo. Comigo foi assim. E pronto. Ponto final. Fechou a semana com chave de ouro. Professor, e mais, né? Aí eu falei assim, meu Deus, né? Mas é tão pouco, eu queria casa nova, móveis novos. E Deus abençoou numa bênção tão grande que eu ganhei uma TV num sorteio. E aí eu tinha mais um dinheirinho, deu para mim comprar meus móveis, graças a Deus. Eu falei, o Deus é tão perfeito, tão maravilhoso. E quando Deus trabalha, ele trabalha e fala assim, é seu, ninguém te toma. Parabéns, Elielma. Deus é Obrigada. muito bom. Só que o que nós temos que entender é que nós temos que ter propósitos. A gente tem que trabalhar e lutar pelos nossos propósitos. Tem gente que ele não acredita no propósito, ele não inicia, ele fica ali esperando, achando que a coisa vai cair lá do céu. E não cai. Se você não começar a economizar dinheiro, guardar dinheiro, trabalhar para poder fazer o investimento, as coisas não vão acontecer. Tá? Então, tudo acontece quando você toma uma atitude, você, né, se coloca na posição para fazer o que precisa ser feito. Aí sim, Deus abençoa você e as coisas vão acontecer na sua vida. Então, parabéns. Com pouco dinheiro, né, conseguiu juntar o dinheiro, conseguiu dar entrada na casa, conseguiu pagar a casa, conseguiu comprar os móveis. E é com muito pouco, gente. Eu sempre falo para as pessoas, não é ganhando muito dinheiro que você vai melhorar a sua qualidade de vida. Não, você pode ganhar 10 mil, 15 mil por mês. Se você não souber gastar o seu dinheiro, você vai ter uma qualidade de vida horrível. Você nunca vai ter uma casa própria, você nunca vai conseguir comprar um carro novo, você nunca vai conseguir fazer nada na sua vida, porque você precisa organizar a sua vida financeira. Organizar a vida financeira é você dizer não para os supérfluos. Não quero, não vou comprar. Dinheiro não é para sair gastando. Dinheiro é para gastar com o que é necessário. Quando a gente entende isso, a gente muda a nossa forma de conduzir a vida e de conduzir o dinheiro. E aí a gente começa a juntar dinheiro e conquistar os sonhos, né? Aí os tão sonhados sonhos, né? E é um processo longo. Por isso que muita gente desiste. Quando ele fala assim, eu vou ter que esperar 10 anos. Não, vou mexer com isso não, é tempo demais. Só que os 10 anos vai passar muito rápido, gente. Ele vai passar. E depois, se você não fez, você vai arrepender. E eu sei que muitos aqui já arrependeram de não ter feito. Mas você tem a oportunidade de começar hoje. Você tem a oportunidade de fazer diferente hoje. Você tem a oportunidade de falar assim, daqui 10 anos eu vou comprar um carro 0 km e vou pagar ele à vista. Hoje você tem a oportunidade de fazer isso. Eu falo porque eu também vivi isso. Primeiro carro que eu comprei,
Eu dei R$ 1.000 de entrada e parcelei 60 parcelas de R$ 648. Você tá doido? 5 anos pagando um carro. Falei, nunca mais eu compro carro desse jeito. Agora eu vou comprar carro de forma diferente. E aí o próximo carro eu comprei, paguei ele em 12 meses. E aí o terceiro carro eu comprei ele, paguei ele em 6 meses. E aí depois eu comprei à vista. E hoje eu compro à vista. Então assim, gente, acredite. Acredite. Vocês precisam acreditar em vocês. Quando eu estava na faculdade estudando, aí um cara falou para mim assim, aí o professor falou assim, o que você espera fazer nos próximos 10 anos da sua vida? Eu falei, eu quero comprar 5 casas, uma para me morar e outras 4 para me alugar. Aí os caras riram e falaram assim, ah, cara, tá difícil comprar uma, você quer comprar 5? Eu falei, sim, vou comprar 5 casas nos próximos 10 anos. E trabalhei para isso. E trabalhei. E eu comprei 4. Eu não consegui comprar 5, mas eu comprei 4 em 10 anos. E aí o que acontece? Você precisa acreditar. E não foi ganhando muito dinheiro não, tá, gente? Não foi ganhando muito dinheiro. Foi economizando e fazendo investimento. E aí o retorno do investimento, esse sim. Quando eu falo que hoje o que eu tenho, se eu fosse falar que eu ia adquirir tudo que eu tenho hoje com salário, eu não teria nenhuma casa. O que eu consegui não foi com salário, foi com investimento, certo? Você vai lá, faz um investimento, por exemplo, você compra um terreno, paga lá R$ 40.000. Por exemplo, cidade de Rio Verde, é excelente para fazer isso. Hoje os lotes estão mais caros, mas na minha época eu comprava 40 mil. Passava ali um ano, eu vendia por 90. Né? Teve imóvel lá de eu ganhar 30, 40, 50, 60 mil reais. E aí o que acontece? Às vezes eu trabalhava um ano para ganhar 15 mil reais, mas no imóvel que eu comprava eu ganhava 30. Então assim, o investimento que eu fazia me dava mais dinheiro e ainda me dá mais dinheiro do que é o que eu ganho com o salário. Então o investimento se faz necessário. Mas como começar? Economizando e investindo pouco. Começa investindo pouco, depois você vai investindo. No final você vai, né, começar a investir mais e mais e mais. E quando você pensar que não, você já está com 1 milhão. Mas tem que começar. Você tem a oportunidade de começar hoje. Então não deixe para amanhã, já comece hoje já. Né? Já fala assim, hoje eu nem vou para pizzaria, hoje eu não vou comer churrasco, hoje eu vou economizar. É lógico que você precisa fazer isso o mês inteiro, tá? Uma vez no mês você pode dizer assim, ao invés de eu ir na churrascaria 4 vezes por mês, eu vou uma vez ao mês. Ao invés de eu ir comer lanche 3 vezes por semana, eu vou de 15 em 15 dias. Então, assim, é nessas coisas que a gente já começa a economizar, tá bom? Voltando aqui para a nossa apostila, né? Nós falamos, contamos histórias e foi muito bom. E a hora já foi embora, né? Avaliação de aprendizagem. A avaliação de aprendizagem. Pessoal, é muito importante essa avaliação. É saber se está tendo resultado ou não os treinamentos que estamos fazendo. Se não está tendo resultado, precisamos mudar a metodologia. Não é deixar de fazer, é mudar a metodologia para que a gente possa ter resultados satisfatórios. Essa relação de horas extras aqui eu vou deixar para a próxima aula, porque eu vou precisar de um pouco mais de tempo para explanar esse indicador. E como nós já estamos praticamente terminando o nosso tempo, aí não vai dar, eu não vou ter o tempo suficiente para explanar esse indicador. Então nós vamos deixar ele para segunda-feira. E aí na segunda-feira também eu vou ver se eu dou uma adiantada boa nesse negócio, porque a gente ainda está aqui na página 7 e a gente precisa fazer atividade também. Bom, pessoal, até aqui alguma dúvida, alguma pergunta? Não, professor, nenhuma dúvida. Não, tranquilo. Tranquilo, professor. Muito bom.
Professor, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Pode falar à vontade. Eu tenho uma opinião formada, mas eu queria saber o que que o senhor pensa sobre essas empresas que investem em treinamento, faz tudo bonitinho no papel, e aí na hora dos feedback, elas aproveitam o feedback para dispensar os funcionários. O que que o senhor pensa sobre isso? Ela treina o funcionário para depois demiti-lo? É isso? Ela treina, ela faz assim, os procedimentos que a gente estuda na empresa, ela faz tudo certinho, faz a gestão de benefícios, faz o investimento em treinamento. Aí, quando chega na aceitação dos feedbacks dos colaboradores, ao invés delas mudarem alguma coisa ali que precisa ser mudada, ela dispensa aquele funcionário que ela não gostou, por exemplo, do feedback. Então, Isso acontece. é extremamente errado. Para começar, o feedback do treinamento tem que ser offline. Eu lanço um formulário sem nome, sem e-mail, sem identidade e vocês vão responder o formulário e esse formulário não pode ser rastreado, ou seja, ninguém vai saber quem que respondeu. Aí eu terei respostas sinceras, porque não adianta nada eu fazer um treinamento e eu querer que vocês recebam. Não faz, não faz sentido. Então, assim, no meu ponto de vista, a empresa está pecando nisso. Ela não poderia tratar o treinamento dessa forma. Porque se o treinamento está sendo ineficiente, eu tenho que mudar a metodologia. Eu tenho que aceitar quando você me dá um feedback do treinamento, eu tenho que ouvir você. Porque se não está sendo eficiente para você o treinamento, eu tenho que mudar a metodologia. De repente não está sendo bom para você, não está sendo bom para os seus colegas, então eu tenho que mudar a metodologia para que eu tenha uma equipe boa, uma equipe, como eu disse a vocês, alegre, feliz, trabalhando de forma sincrônica, para que eu possa ter uma boa produção. Senão não faz sentido, entendeu? No meu ponto de vista, Elisângela, está totalmente errado. Totalmente errado. Os Porque treinamentos que... pode falar, desculpa. o que dá a impressão é que, assim, os gestores, assim, do nível baixo, vamos dizer assim, eles estão maquiando os índices e os resultados para a alta gestão, né? Para eles não Mas só que entenderem. tem um outro indicador que vai falar a verdade, que é o indicador de produção. Porque se eu fiz um treinamento, automaticamente o indicador de produção tem que subir. Se ele não subiu é porque não surtiu efeito nenhum. É Entendeu? verdade. Aí tipo assim, eu estou produzindo 10 mil itens por dia, mas eu preciso produzir 15 mil. Aí eu faço um treinamento e no mês seguinte eu continuei produzindo os 10 mil. Tem alguma coisa errada. Por que que o indicador não subiu? E não tem como maquiar esse indicador. Verdade. Eles podem maquiar os outros, mas esse da produção não maqueiam não tem como. Porque aí vai ter o lucro, né, em cima da produção. E aí eu chego no final, não tive lucro nenhum, eu só gastei dinheiro com aquele negócio. E aí é onde a gente consegue identificar esses mau caráter que está fazendo essas coisas ilegais, essas coisas erradas aí. No meu ponto de vista, gente, é totalmente errado, é totalmente ilegal. O feedback tem que ser feito, mas não pode ser um feedback individual, onde você expõe a sua ideia para que você depois não venha sofrer retaliação. Então, a gente lança um formulário, o pessoal preenche o formulário, encaminha suas respostas e a gente vai ter as respostas de todos os colaboradores, mas a gente não vai saber quem mandou as respostas. E a gente vai analisar a resposta de todos eles, identificar os problemas existentes ou a insatisfação que eles estão tendo referente ao treinamento, e aí sim a gente pode fazer algumas melhorias, algumas mudanças, para que nos próximos treinamentos essas pessoas possam, a gente possa ter um resultado. Se não tiver resultado, não faz sentido. Não faz sentido. Eu estou jogando dinheiro fora. Tem que ter resultado. Então vocês têm que trabalhar para que tenham bons resultados. Certo? Certinho, Alguém. obrigada. Eu respondi a sua dúvida? Respondeu. Obrigada.
Disponha. Mais alguém gostaria de comentar? Tem mais alguma dúvida? Não? Bom, pessoal, quero agradecer vocês pela participação de vocês. Foi muito bom passar esse momento aqui junto com vocês e juntos aprendendo. Desejo a vocês aí um excelente final de semana, né? Sexta-feira chegou, maravilha, sexta-feira fresca, né? Muita chuva, graças a Deus. Desejo a vocês um bom descanso, um forte abraço. Segunda-feira a gente retorna com toda a força, com todo o vigor, para a gente poder aprender um pouco mais sobre indicadores de RH. Até mais, gente. Boa noite. Até segunda. Boa noite a todos, um ótimo final de semana a todos. Obrigado. Boa noite. Boa noite, professor. Boa Estou noite, gostando todos. muito do novo conteúdo. Assim, não estou participando porque realmente está sendo muita novidade para mim. Estou focando muito, minha paixão, e realmente é novidade, por isso que eu não estou participando. Mas qualquer dúvida, eu te chamo lá no PV e tal. Tudo bem, fique à vontade. Tá bom? Boa noite, gente. Bom final de semana. Valeu. Boa noite, bom final de semana para todo mundo. Até segunda. Até segunda, gente.